Vamos agora finalizar a prova de Química, resolvendo as três últimas questões, de 58 a 60, que assim diz: a principal causa das úlceras gástricas é a contaminação pela bactéria estomacal Helicobacter pylori. O diagnóstico para detectar a presença dessa bactéria pode ser feito por um teste simples em laboratório. O paciente ingere um líquido contendo ureia, NH22CO, marcada com o isótopo de carbono 13, e no interior do estômago do paciente, se houver presença dessa bactéria, a ureia reage com a água, H2O, e forma o dióxido de carbono, CO2, e a amônia, NH3. O dióxido de carbono entra na corrente sanguínea e é expelido na respiração, na forma de CO2, marcado com carbono 13, que é detectado por um instrumento de medida. Assim nos diz a questão número 58. A quantidade de nêutrons do isótopo de carbono do CO2, expelido no teste da bactéria H. pylori, é quanto? Então é o seguinte, o padrão do nosso carbono, o mais abundante na natureza, é o carbono 12. Ele é formado por 6 prótons no seu núcleo e 6 nêutrons. Ou seja, o número de massa, que é representado pela letra A, é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. E você tem então que o número de massa vai dar 12. Quando se trata do carbono 13, você tem a adição de mais um nêutron no núcleo. Sendo assim, o seu número de massa vai ficar 6 prótons mais 7 nêutrons, dando o número de massa igual a 13. O número de prótons não é alterado porque é isótopo, né? Isótopo do carbono, ou seja, é o mesmo elemento químico, mas com diferente número de nêutrons. E aí você tem carbono 13 com 7 nêutrons no núcleo. Resposta correta, letra C. Agora vamos para a questão número 59. A molécula que contém o isótopo carbono 13, que é expirada no teste respiratório para a detecção da bactéria H. pylori, tem que tipo de geometria? Então, essa molécula aí trata-se do CO2, conforme a gente observa no texto, que é o gás carbônico. Fazendo aí a fórmula estrutural desse composto, você tem carbono ligado com duas duplas ligações aos oxigênios. Dessa forma aí, você tem então um ângulo entre essas ligações de 180 graus, dando, portanto, uma geometria linear. Na questão 60, assim diz: com base no texto, a equação balanceada que representa a reação química entre a ureia e a água e que ocorre no estômago da pessoa contaminada com a bactéria H. pylori é... Então, o texto deixa bem claro que a ureia vai reagir com a água e vai produzir dióxido de carbono e amônia. Então, a gente coloca aqui exatamente essa reação dita no texto. Ureia mais água dá gás carbônico mais amônia. Só que essa daí é uma equação não balanceada. E aí, quando você faz o balanceamento dessa equação, você vai ter que... A única diferença é que o coeficiente da amônia vai ser com o número 2. Portanto, essa aí é a equação balanceada. E a nossa resposta correta é a letra B.